O Jornal Taguacê está aqui no 7º Congresso do PT e nós estamos aqui fazendo um grande debate. Eu estou aqui com a deputada federal Érica Cocai. E, deputada, eu queria falar com a senhora da questão do Congresso Nacional, onde está um grande embate. Hoje, por exemplo, a gente vê lá um PSL que rachou, briga de gangues. Como é que o PT tem analisado a senhora, que é uma deputada atuante, vendo aquelas brigas? É porque a fragilidade do PSL. O PSL é um partido que não tem uma identidade programática. O que defende realmente o PSL para o país? O que Bolsonaro defende para o país? Não tem projeto de desenvolvimento do país. O Bolsonaro está entregando o país, é o único projeto que ele tem, entregar o país, e aí não acreditar no Brasil. Acha que o Brasil só vai crescer pelos Estados Unidos e levou agora uma invertida que, veja, tirou o Brasil da Organização Mundial dos Comércios, onde os países em desenvolvimento têm uma série de vantagens para poder o Brasil ter a indicação dos Estados Unidos para a OCDE, e Trump indicou outros países, inclusive a Argentina, esqueceu o Brasil. Ele com as suas plaquinhas de Trump, I love you, eu te amo, eu te amo, eu te amo, subalternizado. Eu cheguei a ver uma entrevista do Bolsonaro em que ele dizia que a coisa mais importante que tinha acontecido no mandato dele, devia ter uns 7 meses de mandato à época, teria sido um encontro com Trump. Encontro com Trump não teve nada, não trouxe nada para o Brasil. Aliás, a política externa, a política de meio ambiente, a política de direitos, a política econômica está destruindo o Brasil. O Brasil está com o aumento da população pobre, aumentou a população pobre, diminuiu o número de Bolsas Famílias. O governo disse que vai dar o 13º para a Bolsa Família só durante um ano, mas o Bolsa Família que diminuiu. Menos gente estão tendo Bolsa Família. Se você dissesse, está diminuindo o Bolsa Família porque o povo está saindo da pobreza, aí você teria uma lógica, mas está aumentando a pobreza, diminuindo o Bolsa Família. Diminuiu o salário mínimo. A proposta de salário mínimo não vai mais ter a variação do crescimento econômico, do PIB, e nós temos uma diminuição, portanto, de todas as políticas construídas pelo governo Lula. Aliás, 6 milhões de brasileiros e brasileiras, ainda no governo anterior, isso, não, no governo Temer... Basta o pessoal, né? Exatamente, no governo Temer, saíram da classe média e voltaram para a pobreza. Lula que fez o movimento de tirar o povo da pobreza para a classe média, agora o povo está voltando para a pobreza. E o pré-sal, que é uma riqueza imensa, e ele está entregando com isenção de 1 trilhão. Isso vai economizar 800 bilhões com a reforma da Previdência, tirando direito de viúvas, tirando direito de órfãos. Aliás, como é que um homem desse diz que defende a Bíblia? Porque a Bíblia é muito clara. Malditos sejam aqueles que não favorecem ou que não ajudam as viúvas e os órfãos, pois ele está tirando as pensões das viúvas, dos órfãos, e ao mesmo tempo está economizando em cima do trabalhador do regime geral da Previdência, que ganha em média R$ 1.300, ao passo que os militares vão ter outras regras de previdência, mas vão também ter o reajuste do seu salário. Tem patentes, as mais elevadas das Forças Armadas, que vai ter mais de 100% de reajuste. Então é isso que nós estamos vencendo, um governo de privilégio. O governo diz, não, vamos combater a corrupção. Tem 3 ministros, 2 indiciados e 1 condenado. Se ele vai combater a corrupção, como é que tem o Onyx Lorenzoni, que é ministro da Casa Civil, que disse que fez Caixa 2? Ou ele esqueceu o que o Moro disse? Que Caixa 2 era um dos piores crimes que podia ter no nosso país. Aí o próprio Moro disse, não, eu perdoo o Lorenzoni porque ele pediu desculpas. Ora, aí o criminoso mata, faz um crime como esse, pede desculpa e está tudo bem? Exatamente. O ministro do Turismo, porque o governo não lida com as laranjas da mesma forma. Ao mesmo tempo que critica o presidente do PSL, porque é inegável que ele se utilizou de laranjas, ele protege o ministro do Turismo, que também utilizou-se de laranjas. Então, veja, as laranjas são tratadas de forma desigual no governo Bolsonaro. E mais escandalosa do que a ação do Supremo, que foi construída pelo Bolsonaro, de salvar o seu filho,
O seu filho não está sendo investigado. O Queiroz está sendo escondido. O Queiroz está sendo protegido por Bolsonaro. Aliás, Queiroz, que é o que tudo indica, tem relação também com as milícias que mandaram matar Marielle. Por isso eles dizem que é preciso saber quem mandou fazer o atentado contra Bolsonaro, o que é um contraditório, porque ele diz que a Polícia Federal é maravilhosa, porque entrou na casa do presidente do PSL, que ele é desafeto dele, mas ele diz que a Polícia Federal não presta, quando ele insiste em dizer que a pessoa que lhe deu a facada, se é que deu mesmo, estava amando de alguém, porque a Polícia Federal já investigou e disse que não estava amando de ninguém. Então a Polícia Federal presta quando segue os ditames já está chamando de facada, né? Exatamente. A Polícia Federal, quando diz que não teve mandantes na facada, ele diz que a Polícia Federal não presta. Porque se ele diz que alguém mandou matar e a Polícia Federal diz que ninguém mandou matar, então, a mesma coisa, eles ficam dizendo, não, mas nós queremos saber quem mandou matar Celso Daniel. Ninguém sofreu mais a morte de Celso Daniel que os petistas. Celso Daniel era o coordenador da campanha de Lula em 2002. As acusações que sempre eles fizeram contra nós. Exatamente. E olha, a morte de Celso Daniel, ela foi investigada pela polícia do estado de São Paulo, que era dirigida pelo PSDB. E o governo e o PT estavam disputando exatamente com o PSDB em 2002. Então, qual é que seria a intenção de uma polícia civil do PSDB de São Paulo e a Polícia Federal também do PSDB, que era do governo Fernando Henrique Cardoso, de encontrar os assassinos de Celso Daniel, porque foi resolvido o crime e se mostrou quem eram os assassinos. Aí eles dizem, não, quem mandou matar foi... Se eu tivesse sido o PT que tivesse feito alguma coisa contra o Celso Daniel, vocês acham que a Polícia Civil do PSDB, a Polícia Federal do PSDB, em véspera de eleições, onde o PT disputaria com o PSDB, não iria divulgar isso? Então, sim, eles não têm argumentos, porque eles estão protegendo o Queiroz, protegendo as milícias. A relação do clã Bolsonaro com as milícias é nítida, e foram as milícias que mandaram matar Marielle. Então, em alguma forma, o clã Bolsonaro protege os assassinos de Marielle Franco. Resumindo aqui, que nós queríamos falar sobre a questão que nós estamos muito apreensivos nesse momento com a questão do julgamento, da questão da prisão da segunda instância. E parece que quinta-feira termina e nós estamos com uma perspectiva muito grande. Mas o Lula disse assim, olha, eu não quero saber da questão do julgamento de segunda instância, eu quero saber da minha inocência. É porque o Lula tem convicção, como nós temos, sim, da sua inocência. Vamos refletir. Lula está sendo acusado por quê? Por ter se beneficiado da reforma de um apartamento que agora nem se sabe se houve, e de um apartamento que não é dele. Ninguém disse que o apartamento é do Lula. Todo mundo sabe que o apartamento é dele. O apartamento já foi colocado em leilão por OAS e tal. Todo mundo sabe que o apartamento é do Lula. Mentira. Então alguém vem e faz uma reforma em um apartamento que não é meu, e eu sou presa porque eu me beneficiei dessa reforma de um apartamento que não é meu? E aí o que dizem que Lula fez? Porque, ora, se você recebeu um benefício, você beneficiou alguém. É uma troca. O que Lula fez? Eles não dizem, eles dizem que é um fato indeterminado. O Moro não disse o que o Lula beneficiou, a empreiteira. Então, o Lula tem convicção da sua inocência. E a gente está vendo, com os diálogos que foram divulgados, que eles tinham que prender o Lula para possibilitar que Bolsonaro ganhasse eleições. Uma eleição que foi feita em cima de crimes. O WhatsApp mesmo diz, e agora reconhece, que Bolsonaro utilizou de forma ilegal o aplicativo durante a campanha, cheia de mentiras. Cadê o kit gay? Cadê tudo isso que eles disseram que havia? Os fake news. Tudo mentira. Tem que criar a CPI do fake news. A CPI do fake news, e nós criamos a CPI do fake news. A CPI também da Lava Jato. A CPI da Lava Jato. Então, a CPI da Lava Jato, nós estamos tentando. A CPI do fake news, ela já está em curso, e nós vamos mostrar que esse governo é um fake news. Esse governo Bolsonaro é um fake news. É um governo que está destruindo a Amazônia, que aumentou, que mantém o número de desempregados, porque em 2015, quando eles começaram o ataque contra Dilma,
e começaram a impedir a Dilma de governar no parlamento, quer dizer, o golpe contra a Dilma, ele começou em 2015, porque eles achavam que iam ganhar a eleição em 2014, não ganharam, e começaram a aprovar uma série de coisas para inviabilizar o governo de Dilma. Em 2015, nós não tínhamos 8 milhões de desempregados. Chamadas pautas bombas. As pautas bombas. Não tínhamos 8 milhões de desempregados no Brasil, em 2015. Nós tínhamos o Brasil crescendo, nós tínhamos uma realidade da classe média crescendo e a pobreza sendo diminuída com os programas que foram feitos por Lula e aprofundados por Dilma, como por exemplo, Brasil Criança, de conceder Bolsa Família maior para quem tivesse filho criança, então, enfim, tudo isso. Então, veja, eles pegaram o governo em 2015, eu falo 2015, o impeachment foi em 2016, mas a inviabilização, o impeachment, em verdade, ele começou em 2015. Inviabilizar o governo Dilma é coisa de 2015, não de 2016. Então, 2015, basta ver os índices. E agora nós temos 13 milhões de empregados. Mas não é só isso, diminuiu a renda, aumentou o número de pobres, aumentou o endividamento do Brasil. Eles não conseguem aumentar o endividamento, estão cortando mais recursos da educação. Todas e todos nós sabemos o que foi o governo Lula e Dilma para a educação. Agora eles querem calar a educação. Então eles estão tirando tudo que nós conquistamos, entregando os nossos recursos. Querem vender a Eletrobras. Estados Unidos, as hidrelétricas, elas são protegidas pelo Exército. O que é uma hidrelétrica? A energia que o Brasil produz é uma energia limpa, a energia da água, das hidrelétricas. A hidrelétrica, quando ela está em construção, ela representa um custo, porque você tem que ter o recurso para construir. Mas o povo brasileiro já pagou as nossas hidrelétricas. Pagou através do BNDES, que o BNDES é quem emprestou o recurso para a hidrelétrica, às vezes através do aumento da tarifa. As empresas estão pagas. Uma Furnas está paga. Uma Chesf está paga. As nossas hidrelétricas estão pagas. E ali você tem uma energia barata. Por que a energia é barata? Porque a água é barata. Porque a matéria-prima é a água e é barata. Eles querem entregar essas empresas para o capital internacional. Querem entregar, talvez, para o Canadá, que não vende suas hidrelétricas. Quer entregar para a Alemanha, que não vende suas hidrelétricas. Quer entregar para os Estados Unidos, que protege as suas hidrelétricas com o Exército. E querem vender a Eletrobras por 12 bilhões, uma empresa que deu lucro de 13 bilhões e que tem mais de 400 bilhões de ativos. E aí o que vai acontecer com isso? Você acha que a empresa que ganhar vai querer levar energia onde não tem retorno financeiro? Não vai. É igual os Correios. O lucro do Correio, porque o Correio é lucrativo. O Correio dá lucro. Deu lucro em 17, deu lucro em 18, mais de 300 anos. Mais de 300 anos. Participou da Guerra do Paraguai. Então você tem, 2017 deu lucro, 2018 deu lucro e este ano vai dar lucro. Eles fizeram um plano de emissão incentivada que vai custar 300 milhões. Mas mesmo assim, com essa despesa de 300 milhões, vai dar mais de 300 milhões de lucro. E o lucro do Correio vem de onde ele disputa mercado. Porque não é tudo que é monopolizado. O monopólio é só para mensagem. Agora, pense comigo, quem é que usa mais carta? Ninguém usa mais carta, ninguém usa mais telegrama, você tem WhatsApp, você tem celular, você tem isso, você tem aquilo outro e tal. Então, o Correio só tem um monopólio que ninguém pode atuar na área de mensagem. Na área de mensagem, seja telegramas, cartas, que não dá lucro. E aí o que acontece? Onde é que vem o lucro do Correio? Nas encomendas. Nas encomendas pode ter empresa privada. Só que o lucro do Correio, ele vem de 9% dos municípios, que é o município mais rico. Então, 9%, mais de 90% dos municípios brasileiros não tem retorno financeiro o Correio. Ele pega o lucro que ele tem desses municípios ricos e joga para poder levar e tal, e ter os serviços postais nos municípios mais pobres. É o que a Eletrobras faz. Pega o dinheiro que ela arrecada dos municípios ricos e usa para levar energia para os municípios mais pobres. Então, portanto, privatizar vai ser deixar estes municípios absolutamente a mercê de nada, porque não vai ter energia, porque a empresa só vai querer, se é empresa privada, ela só vai querer atuar onde tem lucro. Não vai ter serviço postal. E o que aconteceu? O presidente do Correio, à época, foi lá na Câmara e falou isso. Falou assim, a gente vai privatizar, mas eu duvido que uma empresa privada queira assumir
um setor que vai ter prejuízo. São isentos. Aí o que aconteceu? O presidente do Correio, quando disse essa verdade, foi demitido. Quando o presidente do INPE constatou que aumentou o desmatamento, foi demitido. Então ele não cuida do desmatamento, quer privatizar os Correios, porque está vendido para os Estados Unidos. Durante o tempo, deputado, eu queria agradecer aqui, o Jornal Taguacei agradece a senhora e sempre estou te acompanhando. E com certeza eu estou acompanhando o seu mandato e vamos juntos. Vamos juntos em defesa do povo brasileiro. Nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde. Ele reduziu em mais de 50% o orçamento para a educação. E não é educação superior não, hein? Educação básica. Eu dou uma notícia básica. Que a senhora acompanhou a notícia, aquela entrevista do Lula com o Komoto. Foi uma entrevista dura e o Lula saiu muito bem, mas Lula disse assim, olha, nós vamos disputar 2022 e vamos ganhar. 22. Eu não tenho dúvida. Quantos Bolsonaros eu vejo arrependidos. Eu fico pensando, eu sou da Caixa. Quanta gente votou no Bolsonaro e não imaginava que ele fosse arrancar os pedaços da Caixa e tratar os servidores como tem tratado. Os servidores públicos, quantos votaram em Bolsonaro? Quantos votaram em Bolsonaro acreditando que ele ia combater a corrupção e não proteger os seus filhos e os corruptos que estão no seu governo? Aliás, o ministro do Meio Ambiente está condenado. É condenado por crime ambiental e está no governo Bolsonaro. Quantos votaram em Bolsonaro acreditando que ele iria fazer uma nova política? O que é que ele fez? Tirou quase R$1 bilhão da educação, para pagar parlamentar que votou para retirar nossas aposentadorias. Então cai a máscara e cada dia que passa, infelizmente, esse ato de voltar no Bolsonaro em função de fake news, de ódio e tudo isso que nós vimos, vai provocar muito sofrimento para o Brasil e para o povo brasileiro. Mas as pessoas precisam atentar. Tem eleição ano que vem, não vai ter aqui em Brasília, mas vai ter onde tem eleição para prefeito. Nós vamos ajudar no entorno, porque é a hora de fazer. Onde é que mais está caindo o desemprego? Nordeste. Onde é que está mais se impedindo a fome? Nordeste. Os governos de oposição são os governos que têm mais respondido aos clamores da população. Eu quero deixar uma outra entrevista marcada para nós falar da miséria, dos bolsões, do desemprego e tudo isso. E eu agradeço, o Jornal Taguacei agradece. Eu fico pensando, Jeová, se essas manchas de óleo não é coisa de Bolsonaro. E por que eu digo isso? Que ele não Porque a gente... ele não está fazendo nada para investigar. Não está fazendo nada para controlar. Agora o Ministério Público está impondo uma multa, porque ele não está tomando nenhuma posição para poder impedir que haja o desastre. E ele vai provocar esse desastre. Mais de 2 bilhões de prejuízo para o Nordeste. Quem é que está sendo penalizado com essas manchas de óleo? É o Nordeste. Não, e outra o turismo do Nordeste. Não está vindo mais para o Brasil. Exatamente. E o brasileiro que ia para o Nordeste, agora com essas manchas de óleo, então fico pensando se isso não é uma ação terrorista do Bolsonaro, porque ele é um terrorista, contra os governadores do Nordeste, que a grande maioria está na oposição. Então é uma falta de respeito. Ele não disse que nordestino desqualificou nordestino, que era tudo Paraíba e tal. Então, assim, ele não gosta de nordestino. Ele não gosta do Nordeste. Pode ser uma sabotagem. Eu acho que pode ser uma ação do povo ligado a ele contra os governos do Nordeste. A gente precisa investigar. Obrigado.